Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso primeiro episódio do BVR Conecta, um podcast aqui do nosso escritório que vamos estar trocando uma ideia com o pessoal sobre o que está acontecendo no mundo e dando uns pitacos sobre o nosso conhecimento na área jurídica. Estou aqui com a minha sócia e esposa, doutora Cíntia. Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. E aí, aqui é sem formalidades. Então, eu sou a Cíntia, advogada, e nós estaremos aqui nos próximos encontros conversando com vocês sobre tudo que está acontecendo no mundo, na nossa cidade, no nosso país e tentando aproximar isso para o nosso dia a dia. Nosso escritório fica localizado na cidade de Sinop, no Mato Grosso. E desde quando nós começamos, né, Renato? Há 10 anos atrás, com a nossa atual sociedade, a gente sempre teve esse propósito de ser um escritório que auxiliasse os clientes, que tivesse realmente esse pilar de transparência e de, principalmente, a gente deixa de fazer as coisas para o cliente e a gente começa a fazer com ele. Então, hoje a gente entende que a gente é esse pilar de estruturação de negócios, de relacionamentos, de vida mais tranquila e, por que não, dinheiro no bolso. E me parece que esse tema e dinheiro tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje no nosso primeiro episódio, é isso mesmo? Com certeza. Nesse primeiro episódio, a nossa ideia é quebrar um pouco da seriedade da nossa profissão e podermos conversar de uma forma mais fácil e com palavras mais simples para que todos possam entender. Tem um motivo especial desse episódio começar em agosto. Agosto é o mês da advocacia e é o nosso presente em forma de conhecimento, de conexão. A gente começar justamente esse novo projeto que conecta realmente advogado, escritório e esse conhecimento jurídico que faz parte do nosso dia a dia com todos vocês. Então, o nosso tema de hoje é o tema que dá briga nas famílias, que é motivo de rescisão contratual e é o tema também, aquela palavra que todo mundo quer. Eu tenho certeza que você gosta dessa palavra. Sobre o que a gente vai falar hoje mesmo? Sobre dinheiro. Hoje nós iremos falar sobre dinheiro e o quanto que isso tem impactado o nosso dia a dia. Então vamos começar aí, Renato, sobre esse tema, dinheiro, o que isso tem a ver com a nossa vida? A gente sabe que todo mundo precisa disso para viver, mas nesse cenário em que a gente está enfrentando crises econômicas, em que a gente tem aí desemprego, em que a gente tem tantas coisas, mas que também nós temos oportunidades. Como que está o cenário atual quando a gente fala de dinheiro e pensando na renda e nas famílias brasileiras, na grande média? Bom, pelos estudos que nós conseguimos, através do site do Serasa Experience, ele nos fala que o brasileiro hoje ele está com 70% da renda dele voltada para pagamento de dívidas. E o restante, que hoje, pelos cálculos que foram feitos, o que sobra são entre R$ 965 e R$ 970 para novas dívidas. Então, assim, pelo que nos apresenta, a gente pode ver que o brasileiro hoje ele está endividado. E daí, o que nós estamos querendo falar hoje aqui é assim, de que forma que nós, como advogados, podemos ajudar os nossos parceiros, nossos clientes, e as pessoas que têm alguma dúvida, como que a gente pode ajudá-los a não entrar por esse caminho de se endividar, e como que a gente pode ajudá-los de uma forma simples a sair dessas dívidas. Doutora Cíntia, o que você pode falar pra gente? E quando a gente olha para esse cenário de endividamento, a gente começa a perceber que grande parte das dívidas são dívidas bancárias, dívidas de financiamento. E aí, gente, a gente tem essa questão dos juros. Tem uma outra pesquisa do próprio Banco Central que fala que dessa porcentagem, praticamente 10% da renda é só para pagamento de juros. E o que acontece? Emocionalmente, quando a gente está endividado ou passando por uma situação que exige muito da gente, a gente às vezes acaba não tendo todas as nossas competências de raciocínio para analisar se aquele contrato está correto, se realmente aquilo é uma boa ou uma boa ou não oportunidade para a gente fazer. E aí, com essa questão de muitas dívidas, a gente também acaba tendo o quê? Inadimplência. E a inadimplência no Brasil realmente ela está muito grande. E aí onde entra o escritório?
onde entra a figura do advogado. Muitas vezes as pessoas acham que o advogado, ela é aquela pessoa que ele tem que procurar quando já não tem mais solução. O problema está instaurado, já tem uma citação, que é aquele documento que chega dizendo que alguém entrou contra você, ou que você tem que mover uma ação porque a pessoa não te pagou, não cumpriu o que estava lá no contrato ou no acordo. E muitas vezes a gente tem percebido que é nessa hora, seja em razão por uma questão de endividamento, ou seja, por uma questão que vai comprar ou que vai vender, que o advogado ele acaba sendo realmente esse pilar de sustentação para que as dívidas realmente não fiquem pior. E aí, tem um outro dado bem interessante. Sinop é um lugar muito aquecido com o setor imobiliário, tá certo isso? Correto. É construção para todo lado, bairro novo a todo momento, e isso não é só aqui em Sinop. Nos parece que todo lugar que a gente viaja, que a gente tem contato, sempre está tendo ali, são prédios, são construções. Mas desde 2019, é a primeira vez que a gente tem uma queda na intenção de adquirir imóveis. Mas, para quem está aí com essa renda de alguma forma limitada, porque quem está com dinheiro no bolso, o que está fazendo, Renato? Quem está com dinheiro no bolso? Investindo e aproveitando o momento para comprar imóveis, às vezes, com um valor mais acessível ou conseguindo fazer um parcelamento ou vendo com a pessoa que está vendendo uma forma mais facilitada de comprar. E para o nosso lado jurídico, o que a gente entende que é importante? A pessoa, quando ela vai tentar fazer um financiamento, um contrato ali de compra e venda, ou quando ela já está endividada, o que ela deveria fazer ou o que ela deve fazer? Ela deveria entrar em contato com o advogado de confiança dela, olhar o contrato, ver como estão os juros. Então, quanto a gente vê que agora nós estamos com juros bem altos, hoje estamos batendo a casa aí de 15% de juros, que é um valor muito alto, até a longo prazo, acaba saindo praticamente o dobro, o triplo do valor do bem que você compra. Então, assim, tem que cuidar com esse contrato, cuidar com as palavras pequenas, cuidar com o custo efetivo total da transação, quanto que vai ficar a parcela, final do valor do financiamento. Então, assim, o advogado ele pode estar sempre auxiliando o cliente nesse sentido, de não assinar um contrato sem entender, chega lá na frente, ele vê que a parcela é muito alta, que ele não vai ter condições de pagar, acaba entrando uma dívida, aos juros acaba corroendo o poder de compra, o poder dele fazer pagamento dessas parcelas. Então o advogado está ali para auxiliar. Isso a gente fala anterior a ele vir a ficar devendo. Se ele chegar a ter uma dívida, o que a gente indica? Nós procura um advogado da sua confiança para que ele possa tentar ajudar a entrar em acordo, entrar em contato com a instituição que está devendo, com as empresas, com as lojas, e tentar uma forma que a gente fala muito no escritório, a gente gosta de trabalhar com o extrajudicial, anterior ao judicial. Tentar entrar em contato, tentar conversar, ver qual que é a forma melhor de parcelamento, se um parcelamento à vista, o quanto que pode diluir desses juros, como que poderia ficar mais fácil para o nosso cliente resolver o problema dele e não ter problema com crédito. E outra coisa que a gente vê também, que assim, nós vemos aqui, clientes nossos procuraram, que acabou sendo avalista de um contrato de uma empresa que ele trabalhava, porque a empresa estava com dificuldade e precisava de um dinheiro para fazer um giro ali. A pessoa acabou assinando, era avalista, mas ela não tinha noção nenhuma do que era ser avalista. Ela achava que era só assinar ali para ter mais coerência. Entretanto, não. O avalista tem todas as responsabilidades que o próprio devedor principal. Então, essa dívida vai ser uma dívida dele. Se o devedor principal não pagar, ele vai ter que pagar essa dívida. Então, assim, ele está comprometendo o futuro dele, comprometendo o futuro da família dele, os sonhos futuros da família, porque dependendo do valor dessa dívida e os juros contratuais que foram colocados ali naquele contrato, torna-se impossível fazer o pagamento. E daí ele fica desesperado, não sabe o que fala. Então, assim, é nesse momento que um advogado especialista na área pode entrar e ajudar o cliente, conseguir resolver, ele pode entrar em contato com o próprio banco. E se não conseguir de uma forma extrajudicial, existem as formas jurídicas de tentar resolver e tentar solucionar esse problema. Doutora Cíntia? É isso mesmo. E aí, quando a gente fala que em razão do crédito e a inadimplência está alta, a gente acaba conseguindo ter desconto e flexibilização nas renegociações. Sim. Só que isso, muitas vezes, quando a pessoa está sozinha,
sem o auxílio do advogado. Por quê? Porque ela já está devendo. Então, emocionalmente, ela está abalada. E muitas vezes, na primeira oportunidade, ela acaba aceitando, mas não faz aquilo que o Renato falou, que é fazer essa conta a longo prazo. E aí, onde que entra realmente um advogado da confiança. E quando ele fala em confiança, isso é muito importante. Quando a gente vai procurar um médico, um dentista, ou qualquer outro profissional, a gente precisa sentir que aquela pessoa é a pessoa adequada, ideal para nos ajudar e realmente resolver aquele problema. E aí eu lembrei de algo que a gente está falando aqui, dessa visão de mundo globalizado e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho sobre a geração Z. A gente está falando de conta, a gente está falando de crédito, de dinheiro. E saiu uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos, em que a geração Z, mesmo sem poder de compra, é chamado os pequenos mimos, que às vezes a pessoa não tem a condição de comprar a casa própria, aquele carro do sonho, mas ela consegue comprar o doce caro, ela consegue comprar aquele café gourmet e de alguma forma isso acaba trazendo para ela um conforto e uma sensação até mesmo de pertencimento. Então a gente tem observado esse cenário, seja no ambiente de trabalho, porque a gente sempre advogou aqui para a empresa, então a gente olha hoje para o cenário, ou seja para o corporativo, para uma pequena empresa, a gente tem uma mudança no perfil de colaboradores, dos empreendedores, e tudo isso, enquanto sociedade, a gente precisa pensar porque isso impacta também dentro do nosso negócio. E aí acho que o Renato pode falar um pouquinho pra gente, quando a gente trabalha aqui no escritório, e ele deu um exemplo da questão do extrajudicial, a negociação, eu acho que é uma habilidade muito importante. Muita gente não sabe, mas um processo no Brasil tem a duração aí que chega a 3 anos para ter uma sentença. Isso é a duração mínima que fala o estudo. Mas o que a gente vê na prática, Renato, você lembra de processos aqui com 3 anos que finalizaram? Você lembra, assim, de início de algum processo que fala assim, nossa, entrou, já aconteceu audiência, isso é raro ou isso é uma exceção? O que você acha disso? Olha, grau com complexidade desse que nós estamos falando, de termos que tentar ver se existe alguma coisa errada com aquela cláusula, se está sendo abusivo ou não, realmente é processo para mais de 3 anos. Então a gente vê aí que uma coisa que poderia ser resolvida de uma forma fácil, entrando em contato, tentando ter uma conversa, usando as técnicas que existem para tentar fazer um acordo, seria muito mais fácil. Entretanto, por causa do emocional da pessoa que está endividada, está abalado, ele demora para ter uma atitude correta e acaba que passa anos devendo, não consegue dormir, tem problemas dentro da família, problema com a esposa, com os filhos, e se procurasse um profissional, provavelmente já teria resolvido isso há muito tempo. Isso é verdade. E até o valor do dinheiro não é mais o mesmo. Porque uma coisa é 100 mil reais hoje, outra coisa é 100 mil reais daqui a 3 anos. Se esse valor não for investido, vem a inflação, 100 mil reais não vale mais 100 mil reais, vale muito menos. Então, realmente, quando a gente pensa nesse novo modelo, dessa figura de um advogado que realmente anda junto com o cliente, a gente vê que assuntos como dinheiro, como questões ligadas à nossa emoção, ligadas à nossa família, ligadas ao nosso negócio, tem tudo a ver com a advocacia. E assim, eu acho que hoje, né, o nosso primeiro encontro, a gente realmente vai tentar hoje ser um pouco mais breve, realmente para que vocês possam... O que as pessoas têm que fazer, Renato, quando elas assistirem aqui esse podcast? Fala para mim, o que elas precisam fazer? Olha, dá uma curtidinha, marca o arroba do nosso podcast, @BVRConecta, e nos próximos episódios nós vamos tentar ser cada vez mais práticos e tentar ajudar as pessoas que estão precisando de um advogado, e a gente vai tentar ser cada vez mais, que palavra que eu posso usar? Mais disruptivos. Tentarmos sermos mais claros para que as pessoas possam entender essa área que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, e principalmente a gente acredita que esse aqui é um dom que Deus nos deu para podermos ajudar o próximo. Então é o que nós estamos tentando fazer aqui. E pensando e, assim, contribuindo com isso que o Renato fala, quando a gente pensa, direito faz parte da nossa vida, então a gente precisa entender. A gente, como educação financeira, a falta dela
faz com que a gente olhe para esse cenário e a gente realmente fique um pouco assustado, entender sobre questões jurídicas, até onde vai o meu direito e até onde começa o seu, é importante para a gente viver em sociedade, para a gente viver melhor e para a gente conseguir realmente construir um futuro mais justo, mais equilibrado. E a gente tem um lema aqui no escritório que, quando a gente fala de inovação, é processo. Agora, criatividade é comportamento. Então, a cada dia, a gente tenta realmente exercer a nossa advocacia, o nosso trabalho, e a gente acredita muito que a gente é ferramenta de transformação com criatividade. Então, já passou do tempo do advogado que só fala que não dá para fazer. A gente precisa encontrar como a gente faz as coisas se resolverem, as coisas darem certo, e dentro do que a gente pode, dentro da nossa alçada, do que é de conhecimento técnico, do que é de relacionamento, do que é de negociação, a gente conseguir realmente aí trazer muita efetividade para os nossos clientes. Os nossos canais oficiais vão estar aqui para vocês seguirem, nos acompanharem, inclusive deixarem aí sugestões de temas para que a gente possa trazer para vocês nos nossos próximos episódios. Compartilha esse vídeo. Se a minha filha estivesse aqui, né, a nossa filha estivesse aqui, ela fala assim, se inscreva no sininho. É tipo isso que vocês vão fazer. Compartilha com todo mundo. Vai ser leve, vai ser rápido, para que a gente realmente possa compartilhar informação boa e de qualidade. Então, meu muito obrigada, o agradecimento a vocês especial. Renato, deixa aí sua mensagem final para todo mundo que esteve aqui com a gente, que vai compartilhar também esse nosso primeiro podcast. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem todos ligados aí no nosso canal para os próximos episódios. Vamos fazer o possível para trazermos temas que são importantes, temas que estão aí no dia a dia das pessoas, e vamos tentar facilitar para que todos possam entender essa nossa área, que é a área jurídica. E meu agradecimento à minha esposa e minha sócia, que me fez o convite de participar desse projeto. Não foi muito fácil aceitar, mas eu estou gostando. Espero que tenhamos mais alguns pela frente. Um abraço para todos. É isso mesmo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu sempre agradeço, porque aqui somos uma empresa familiar. Somos uma empresa, somos sócios, dividimos aqui a nossa casa. Estamos também dividindo agora o nosso tempo e o nosso conhecimento com vocês de uma forma diferente. E a gente espera que isso faça muito sentido. Então, muito obrigada, que Deus abençoe e até a próxima.